Como cristãos, acreditamos na ressurreição. Mas será que a cremação está escondendo uma verdade que Billy Graham gostaria que conhecêssemos? Meus amigos, com o coração pesado e a mente aberta, quero que vocês pensem por um momento sobre o corpo humano. Eu os convido a refletir não apenas sobre a carne e os ossos, mas sobre algo muito mais profundo. O corpo humano como o templo do Espírito Santo. Em Gênesis 2, versículo 7, vemos a mão criadora de Deus, moldando o homem do pó da terra, e com o seu sopro divino, ele lhe deu vida. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você quer descobrir a verdade oculta sobre a cremação, e não esqueça de se inscrever para não perder o final surpreendente. O corpo humano não é uma mera estrutura biológica, é uma obra-prima de Deus, um vaso sagrado. Este corpo, meus amigos, foi criado à imagem e semelhança de Deus, um lugar onde o Espírito Santo habita. Agora, o que significa isso para nós? Paulo, em 1 Coríntios 6, versículo 19, nos chama à reflexão. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes de Deus, e que não sois de vós mesmos. E no versículo 20, ele continua: porque fostes comprados por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Este corpo, que Deus tão cuidadosamente formou, não nos pertence. Ele nos foi dado como um bem precioso para ser guardado, honrado e respeitado. Quando olhamos para nossos corpos, devemos vê-los como sagrados, um espaço de habitação do Espírito Santo. Mas o que acontece após a morte? Como devemos tratar o corpo de um irmão ou irmã que partiu para a eternidade? Não podemos simplesmente ignorar o valor que esse corpo representa? A sepultura, meus amigos, não é apenas um ato físico, é um ato espiritual. O sepultamento não é um simples retorno à terra, é um símbolo da nossa fé na ressurreição. A esperança de que, assim como Cristo ressuscitou, também nós ressuscitaremos em um corpo glorificado. Em Filipenses 3, versículo 21, lemos: o qual transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, pelo poder que ele tem de sujeitar a si todas as coisas. Cada sepultura é um testemunho da nossa confiança na promessa de Deus de que o corpo retornará à vida de forma gloriosa. E o que dizer da prática da cremação? Será que ela honra verdadeiramente o corpo como templo do Espírito Santo? Ao que parece, muitos escolhem a cremação por conveniência ou tradição. Mas precisamos perguntar a nós mesmos: essa prática reflete nosso entendimento do corpo como uma obra divina? Deus não mandou que o corpo fosse consumido pelo fogo. Ele disse que voltará ao pó. Em Gênesis 3, versículo 19, está escrito: do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, pois és pó, e ao pó tornarás. A cremação pode ser uma escolha cultural, mas não carrega o simbolismo da esperança cristã da ressurreição. Amigos, ao tomarmos decisões sobre o corpo, seja de nossos entes queridos ou de nós mesmos, devemos lembrar que o corpo é algo sagrado, criado por Deus e para a sua glória. Ele foi comprado por preço e não pertence a nós. O que fazemos com o corpo após a morte reflete a nossa fé naquilo que Deus fará na ressurreição. Quer saber um segredo que poucos cristãos conhecem? Curta este vídeo agora e fique até o final para uma revelação que vai tocar seu coração. Agora, meus amigos, ao refletirmos sobre o que acontece com o corpo após a morte, é essencial que voltemos à promessa poderosa que encontramos nas Escrituras: a esperança da ressurreição. Cada um de nós em Cristo tem a esperança de que o nosso corpo, que foi feito do pó da terra, será transformado e glorificado no fim dos tempos. Esta não é uma fantasia ou um desejo vago,
mas uma certeza dada por Deus em sua palavra. Em Filipenses 3, versículo 21, Paulo nos assegura que o nosso corpo vil, que está sujeito à corrupção, será transformado na semelhança do corpo da sua glória. Pensem nisso, meus irmãos e irmãs. O corpo humano, marcado pela morte e pela decadência, será transformado em algo glorioso. A promessa da ressurreição é o coração do Evangelho. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele não ressuscitou como um espírito, mas em um corpo glorificado. Ele, que venceu a morte, é a nossa garantia de que nós também ressuscitaremos. O corpo será transformado, e aquilo que era mortal se revestirá de imortalidade. A igreja primitiva compreendia bem essa verdade. Eles sepultavam os mortos com grande reverência, não como se estivessem enterrando um fim, mas como se estivessem plantando uma semente, aguardando a colheita que viria com a ressurreição. A sepultura, para os cristãos, é um símbolo de esperança. Ela declara a nossa fé de que a morte não é o fim, mas um passo em direção à vida eterna, onde o corpo glorificado viverá para sempre. O sepultamento, portanto, não é apenas uma prática cultural, mas uma expressão de fé no poder de Deus para ressuscitar. Quando olhamos para a sepultura, não vemos um túmulo escuro e frio. Vemos a esperança de que aquele corpo, um dia, se levantará em glória. Não há comparação com a cremação, que muitas vezes é tratada como um ato final, uma consumação completa da carne. Na sepultura, há o retorno ao pó, mas sempre com a promessa de que o pó será restaurado e ressuscitado. Meus amigos, como devemos encarar essa esperança? O sepultamento é um ato que declara a nossa confiança no poder de Deus para transformar até mesmo o que parece perdido em algo glorioso. Jesus, em seu corpo ressuscitado, mostrou-nos que, mesmo após a morte, Deus tem o poder de trazer vida. O corpo, mesmo após a morte, tem valor, porque Deus, em sua infinita sabedoria, criará algo novo e eterno. Meus amigos, ao falar sobre o corpo e o que acontece com ele após a morte, não podemos ignorar o simbolismo profundo do fogo nas Escrituras. O fogo é uma imagem poderosa na Bíblia, representando tanto o juízo de Deus quanto a purificação divina. Em algumas passagens, o fogo simboliza a presença de Deus, como quando ele se revelou a Moisés na sarça ardente. Mas em outras ocasiões, o fogo é uma imagem de julgamento e destruição. Agora, o que devemos entender quando se fala de cremação? O fogo, que na Bíblia é frequentemente associado à purificação e ao juízo, é algo a ser tratado com reverência. Antes de mergulharmos nessa verdade, comente amém se você crê na ressurreição e inscreva-se no canal para um final que vai te emocionar. Deus, em sua soberania, não instruiu que os corpos fossem consumidos pelo fogo como um meio de glorificação. Ao contrário, ele estabeleceu que o corpo retornaria ao pó da terra, conforme Gênesis 3, versículo 19. Pois és pó, e ao pó tornarás. O fogo, especialmente na cultura pagã, estava muitas vezes ligado a rituais idólatras e, em certos contextos, simbolizava destruição. Quando pensamos em cremação, devemos ponderar: será que esta prática reflete a dignidade e o respeito que devemos ao corpo humano, que é o templo do Espírito Santo? O fogo, ao invés de ser um símbolo de esperança ou renovação, pode facilmente ser interpretado como algo que destrói, sem possibilidade de restauração. A sepultura, por outro lado, é o caminho natural que Deus estabeleceu para o corpo humano, simbolizando o descanso e esperando com grande esperança a gloriosa ressurreição. É importante notar que a sepultura, ao contrário da cremação, não traz o corpo a um fim definitivo. Ela representa uma expectativa de que, assim como a terra,
recebeu a semente, um dia essa semente será levantada com poder. A sepultura é um ato simbólico de fé na promessa de Deus de que o corpo será restaurado e glorificado na ressurreição. Mas por que a cremação tem sido cada vez mais adotada por algumas pessoas? Será que estamos esquecendo o significado profundo que a sepultura carrega para nós como cristãos? A cremação pode ser mais conveniente ou econômica, mas ela elimina esse importante simbolismo de espera e de fé. Ela pode ser vista, talvez, como um ato de finalização, sem a esperança de algo maior. Amigos, a Bíblia não ensina que a cremação é um pecado, mas ela também não a apresenta como algo que honra o corpo de forma plena. O que Deus deixou claro é que o corpo, mesmo após a morte, tem um propósito eterno. O fogo, em muitas culturas, é o fim. A sepultura para o cristão é apenas um estágio transitório rumo à glória. Meus amigos, ao explorarmos a visão bíblica sobre o corpo e a morte, há algo fundamental que não podemos ignorar: o design divino de Deus para o ciclo natural da vida. Desde o momento em que Deus criou o homem e a mulher, Ele planejou o retorno do corpo ao pó como um processo divino, simples e natural. Gênesis 3, versículo 19, nos lembra: pois és pó, e ao pó tornarás. Este versículo não é apenas uma constatação da fragilidade humana, mas também uma expressão da harmonia entre a criação e o ciclo divino de vida e morte. O que devemos aprender com isso? O corpo não foi feito para durar para sempre em sua forma atual. A morte física, embora difícil e dolorosa para nós, não é o fim, mas parte do plano divino para cada ser humano. Se esta mensagem tocar sua alma, deixe um like, compartilhe com um amigo e assista até o fim. Há uma surpresa esperando por você. Deus, em sua sabedoria, criou o corpo humano com um ciclo natural de vida, morte e, eventualmente, ressurreição. Quando o corpo retorna ao pó, ele é restituído à terra que Deus criou, mantendo uma conexão com o ciclo da criação. Ao considerar o que fazemos com o corpo após a morte, precisamos refletir sobre o significado profundo de voltar ao pó. O sepultamento, como a prática tradicional e bíblica, simboliza essa transição natural e inevitável. O corpo é sepultado e retornará à terra como parte do plano de Deus para restaurar todas as coisas. Isso não é um sinal de derrota, mas uma promessa de que na ressurreição, Deus restaurará e glorificará esses corpos, transformando-os em algo novo, imortal e eterno. Porém, a cremação, ao contrário, pode ser vista como uma tentativa de alterar esse ciclo divino. Em vez de retornar ao pó de maneira natural, a cremação acelera o processo, muitas vezes simbolizando um fim abrupto. A Bíblia nunca nos instrui a tratar o corpo com pressa ou como algo descartável. Ao contrário, ela nos ensina que devemos honrar o corpo e reconhecê-lo como uma criação divina. Quando enterramos um corpo, não estamos dizendo adeus de maneira definitiva. Estamos aguardando com expectativa o momento da ressurreição, quando o pó será restaurado e o corpo será glorificado. A semeadura e a ressurreição são metáforas poderosas que Paulo usa em 1 Coríntios 15, versículos 36 a 44, quando fala sobre a morte e a ressurreição dos corpos. Ele compara o corpo humano a uma semente que deve ser plantada na terra, a fim de crescer e se tornar algo glorioso. Assim, como uma semente precisa morrer para dar fruto, o corpo precisa ser enterrado para aguardar a promessa da vida eterna. O sepultamento não é um ato de desespero, mas de fé na transformação que ocorrerá no futuro. Quando pensamos no ciclo natural e no design divino de Deus para a morte e a ressurreição, somos lembrados de que nada em sua criação é em vão.
O corpo, mesmo após a morte, possui um propósito eterno. O sepultamento é uma maneira de honrar esse propósito e esperar com confiança pela gloriosa ressurreição. Meus irmãos e irmãs, há algo profundamente significativo no tratamento do corpo após a morte que não podemos ignorar. O testemunho silencioso que ele representa. A maneira como lidamos com o corpo de um ente querido, ou mesmo com o nosso próprio corpo após a morte, fala muito sobre nossa fé, nossa esperança e nossas crenças. No momento da morte, não estamos apenas lidando com o fim de uma vida, mas proclamando a nossa confiança no que está por vir. Vamos juntos desvendar esse mistério? Comente "Quero saber" e se inscreva agora para não perder o impacto final deste vídeo. O sepultamento não é apenas uma prática cultural ou um evento de despedida. Para o cristão, é carreages, uma expressão de fé na ressurreição. Quando enterramos o corpo, não estamos dizendo adeus de maneira definitiva. Estamos, na verdade, fazendo uma afirmação de esperança. Estamos esperando com fé o momento em que o corpo será ressuscitado e glorificado em Cristo. A sepultura é uma semeadura, um símbolo de que a morte não é o fim, mas um estágio para a vida eterna. Em 1 Coríntios 15, versículos 36 a 44, Paulo compara o corpo a uma semente que é enterrada para um dia florescer em algo glorioso. Assim, quando um cristão é sepultado, estamos proclamando que, embora o corpo morra, ele será transformado na ressurreição. Ao sepultar, declaramos nossa fé na promessa de Cristo de que ele virá novamente e trará nossos corpos à vida eterna. Este ato é um testemunho silencioso do poder de Deus e da esperança que temos em sua salvação. A cremação, por outro lado, pode ser vista como uma interrupção desse testemunho. Embora a Bíblia não proíba explicitamente a cremação, é importante considerar o que ela comunica. Ao queimar o corpo, estamos eliminando, em muitos casos, o testemunho simbólico de que aquele corpo um dia será ressuscitado e glorificado. O sepultamento carrega em si a mensagem de que, mesmo na morte, há a esperança de um novo começo, de uma nova vida. Deus nos chamou para viver com uma esperança vibrante, sabendo que por meio da morte e ressurreição de Cristo, nós também ressuscitaremos. Quando enterramos o corpo, estamos, em certo sentido, semeando com esperança, aguardando o tempo em que veremos a colheita gloriosa da ressurreição. A sepultura, portanto, é um ato de fé, uma demonstração silenciosa de nossa confiança na promessa de vida eterna. Eu os convido agora a refletirem sobre isso e a considerarem o testemunho que suas escolhas podem comunicar. Queridos irmãos e irmãs, enquanto continuamos nossa reflexão sobre a morte e o que acontece com o corpo, devemos entender que Deus é cheio de misericórdia e compaixão. Ele conhece nossas circunstâncias. Muitos de nós já enfrentamos o luto e sabemos que a dor da perda é profunda. A morte traz consigo perguntas e dificuldades, e a decisão sobre o tratamento do corpo de um ente querido, ou mesmo de nós mesmos, não é algo a ser tomado levianamente. Mas, irmãos, Deus é misericordioso e sua graça está sobre nós, independentemente da decisão que tomemos. A Bíblia não faz uma declaração clara e direta sobre a cremação, mas sabemos que ela deve ser feita com discernimento e com uma consideração cuidadosa da palavra de Deus. Deus entende nossas lutas e os desafios que enfrentamos nesta vida. O que podemos afirmar com certeza é que a cremação, por si só, não nos separa da graça de Deus. Nada pode nos separar do seu amor, nem a morte, nem as circunstâncias que nos cercam. No entanto, ao tomarmos decisões sobre o que fazer com o corpo, é essencial lembrar do propósito eterno do corpo humano. Ele foi criado por Deus para a sua glória. E mesmo na morte, o corpo tem valor.
O sepultamento, como vimos, reflete a esperança na ressurreição e é um testemunho da nossa fé. Quando sepultamos um corpo, estamos afirmando que, assim como Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Se alguém escolhe a cremação, por razões pessoais ou financeiras, precisamos ter compaixão e não julgar. Deus, em sua infinita misericórdia, conhece o coração de cada pessoa e entende as circunstâncias. O importante é que, independentemente da escolha, o cristão nunca deve perder de vista a promessa de ressurreição e a glória futura que nos espera em Cristo Jesus. A misericórdia de Deus se estende a todos, e a decisão de como tratar o corpo não altera sua capacidade de nos salvar. Deus, em sua sabedoria, também nos chama a tomar decisões com discernimento. A palavra nos ensina que devemos considerar a edificação de nossa fé em tudo o que fazemos, incluindo as decisões que tomamos em relação ao tratamento do corpo. Cada escolha deve refletir nossa confiança em Deus e em sua promessa de vida eterna. O importante é viver em obediência com o coração voltado para a sua vontade. Se você está lidando com essa difícil decisão, lembre-se, Deus vê seu coração. Ele entende sua dor e Ele é rico em misericórdia. Não importa a decisão que você tome, mas sim a esperança que você tem em Cristo Jesus. Ele é a nossa ressurreição e a nossa vida. E é nele que encontramos a verdadeira paz. Meus amados, à medida que avançamos nesta reflexão profunda sobre a morte e o tratamento do corpo, há um princípio essencial que deve guiar todas as nossas escolhas: o testemunho que damos através de nossas ações. Cada decisão, inclusive a forma como tratamos o corpo após a morte, é uma oportunidade de manifestar nossa fé em Cristo e a esperança na ressurreição. O sepultamento não é apenas um ritual, é um poderoso testemunho de nossa confiança na promessa de Deus de que a morte não tem a última palavra. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, versículos 36 a 44, fala da morte e da ressurreição usando a analogia da semente. Assim como uma semente precisa morrer para dar fruto, nossos corpos, embora sepultados, um dia serão transformados em algo glorioso. O sepultamento é um símbolo poderoso dessa verdade. Quando enterramos o corpo, estamos declarando que, assim como a semente precisa ser colocada na terra para crescer, nossos corpos também serão restaurados e glorificados por Deus na ressurreição. Deus, em sua sabedoria infinita, nos lembra que a morte não é o fim, mas apenas uma etapa da jornada eterna. O sepultamento, portanto, é uma afirmação da nossa fé em um futuro glorioso. A cremação, por outro lado, muitas vezes não carrega o mesmo símbolo de esperança e renovação. Embora a cremação em si não seja uma questão de salvação, ela não tem a mesma profundidade de simbolismo que o sepultamento possui na tradição cristã. É fundamental entender que nossas ações falam mais alto do que nossas palavras. O sepultamento, ao contrário da cremação, comunica a mensagem de que acreditamos na ressurreição dos mortos e na transformação do nosso corpo para a glória de Deus. Ao sepultarmos um corpo, estamos dizendo ao mundo que, embora a morte tenha chegado, a vitória de Cristo sobre a morte nos garante a ressurreição. A sepultura é um testemunho silencioso de nossa fé, de que a morte não é o fim, mas o começo de uma nova e gloriosa vida em Cristo. Este princípio não se aplica apenas à forma como lidamos com o corpo após a morte, mas também em como vivemos todos os dias. Cada escolha que fazemos, cada ato de fé, é um testemunho do Cristo que habita em nós. Que nossas vidas e decisões, incluindo a maneira como tratamos o corpo, reflitam nossa fé na vitória final sobre a morte e nossa esperança na ressurreição. Queridos irmãos e irmãs, ao chegarmos ao final desta jornada, é importante refletir
sobre o que aprendemos e como isso pode impactar nossas vidas. O tratamento do corpo após a morte não é apenas uma questão prática ou cultural, mas uma questão profundamente espiritual que revela as prioridades do nosso coração. A escolha entre sepultamento e cremação não deve ser feita de forma leviana, mas com uma compreensão clara das implicações espirituais e do testemunho que nossas ações transmitem ao mundo. Como cristãos, sabemos que a morte não tem o último capítulo em nossas vidas. A morte foi vencida por Jesus Cristo e Ele nos deu a promessa de que, em seu retorno, nossos corpos serão transformados e glorificados. O sepultamento, ao contrário da cremação, é um poderoso símbolo dessa promessa. Quando enterramos o corpo de um crente, estamos declarando que acreditamos na ressurreição dos mortos e na transformação do corpo para a glória de Deus. Esse ato é um testemunho de nossa esperança, e é por isso que a tradição cristã tem valorizado o sepultamento como um símbolo de fé na vida eterna. Entendemos que Deus, em sua misericórdia e graça, não nos julga por nossas escolhas, mas Ele nos chama a viver de maneira fiel à sua palavra. Mesmo que a cremação em si não nos exclua do amor de Deus, devemos ser sensíveis ao que nossas ações podem comunicar ao mundo. O sepultamento, como vimos, é um testemunho silencioso de nossa confiança na promessa da ressurreição. E devemos considerar essa simbologia ao tomarmos decisões importantes em nossa vida. É importante lembrar que, acima de tudo, o que realmente importa é a nossa fé em Cristo. Não importa como o corpo é tratado, mas sim o que é feito com o nosso espírito durante a nossa vida. A verdadeira vitória não é sobre a morte do corpo, mas sobre a vitória que Cristo nos deu sobre o pecado e a morte. A ressurreição de Cristo nos garante a vida eterna, e é isso que devemos celebrar. Agora, antes de finalizarmos, quero fazer um convite especial a você. Se você foi tocado por esta mensagem e sente que ela impactou sua vida de alguma forma, não deixe de se inscrever em nosso canal. Curta este vídeo, compartilhe com seus amigos e familiares e espalhe esta mensagem de esperança e fé. Vamos juntos viver a verdade da ressurreição e aguardar o glorioso retorno de nosso Senhor. Deus abençoe você e sua família, e que você continue firmemente na esperança que temos em Cristo Jesus, nosso Salvador e Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, ao mergulharmos na verdade profunda sobre o corpo humano como o templo do Espírito Santo e o significado espiritual do sepultamento, meu coração se enche de reverência e gratidão pelo plano perfeito de Deus. Refletir sobre o que a Bíblia nos ensina em Gênesis 3, versículo 19, pois és pó, e ao pó tornarás. E em 1 Coríntios 15, versículos 36 a 268. 44, onde Paulo compara o corpo a uma semente que morre para florescer em glória. Trouxe-me uma nova perspectiva sobre a vida, a morte e a ressurreição. A mensagem de que o corpo, mesmo após a morte, carrega um propósito eterno, me fez parar e pensar: como tenho tratado o meu corpo e honrado a criação divina em mim e nos outros? No Brasil, onde a fé cristã pulsa forte em nossos corações, somos chamados a viver com a esperança vibrante da ressurreição. Uma esperança que transforma não apenas nossa visão da morte, mas também como vivemos cada dia. Essa reflexão me tocou profundamente, porque em nossa cultura brasileira, muitas vezes lidamos com a morte de forma emocional e comunitária, reunindo famílias e amigos para honrar os que partiram. No entanto, a escolha entre sepultamento e cremação pode ser mais do que uma decisão prática. É uma oportunidade de testemunhar nossa fé. O sepultamento, como vimos, é um ato de semeadura.
um símbolo poderoso de que a morte não é o fim, mas um passo para a vida eterna. Essa verdade ressoa com a espiritualidade brasileira, onde a esperança e a fé em Deus estão no centro de nossas celebrações, até mesmo nos momentos de luto. Ao considerar a cremação, percebi que, embora não seja um pecado, ela pode apagar o simbolismo da ressurreição que o sepultamento carrega. Isso me levou a refletir sobre como minhas escolhas, mesmo as mais difíceis, podem refletir minha confiança no plano de Deus. Uma das lições mais impactantes que tirei dessa mensagem é a importância de honrar o corpo como um presente divino, não apenas em vida, mas também na morte. Em 1 Coríntios 6, versículo 19, somos lembrados de que nosso corpo é o templo do Espírito Santo, comprado por um preço precioso, o sangue de Cristo. Isso me desafia a viver com mais cuidado, respeitando o meu corpo através de escolhas saudáveis, oração e obediência à vontade de Deus. No contexto brasileiro, onde a vida comunitária é tão valorizada, essa lição se estende ao cuidado com os outros. Como posso honrar o templo do Espírito Santo nos meus irmãos e irmãs? Talvez seja através de gestos de amor, compaixão e apoio, especialmente nos momentos de perda, quando as famílias se reúnem para dizer adeus. Outra lição poderosa é a necessidade de viver com uma perspectiva eterna. No Brasil, somos um povo de fé ardente, mas às vezes nos deixamos levar pelas conveniências modernas, como a cremação, sem considerar o que nossas ações comunicam. A escolha do sepultamento, como um ato de fé na ressurreição, me lembra que cada decisão deve ser feita com discernimento espiritual. Isso me inspira a orar mais, buscar a orientação de Deus e refletir sobre como minhas ações podem glorificá-lo. Em um país onde as tradições cristãs são tão ricas, como nas procissões de Semana Santa ou nas missas de sétimo dia, podemos usar essas práticas para reforçar nossa esperança na vida eterna, proclamando que a morte não tem a última palavra. Além disso, a mensagem de Billy Graham sobre a ressurreição me ensinou a viver com coragem e confiança. No Brasil, enfrentamos desafios diários, sejam econômicos, sociais ou espirituais. Mas a promessa de Filipenses 3, versículo 21, de que nosso corpo será transformado à semelhança do corpo glorioso de Cristo, me dá forças para perseverar. Essa esperança me motiva a compartilhar o Evangelho com mais ousadia, especialmente em um país onde a fé é um pilar de nossa identidade. Posso aplicar essa lição sendo uma luz em minha comunidade, ajudando os que estão de luto a encontrar consolo na promessa da ressurreição e incentivando outros a refletirem sobre o propósito eterno do corpo. Por fim, essa mensagem me desafia a tomar decisões com um coração voltado para Deus. No Brasil, onde a família e a comunidade são tão centrais, as escolhas que fazemos em momentos de luto, como sepultar com reverência, podem ser um testemunho poderoso para nossos vizinhos, amigos e até estranhos. Isso me lembra de Romanos 14, versículo 8. Pois, se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Cada ato, seja em vida ou na morte, deve refletir nossa fé em Cristo. Aplico isso vivendo com integridade, orando por sabedoria e compartilhando a esperança da ressurreição com aqueles ao meu redor. Queridos irmãos e irmãs, que essa mensagem tenha tocado seu coração e renovado sua fé na promessa gloriosa da ressurreição. Se você foi impactado por essa verdade, deixe um amém nos comentários, curta este vídeo e compartilhe com seus amigos e familiares para que mais pessoas sejam abençoadas. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, para não perder nenhum conteúdo que edifica nossa fé. Juntos, vamos espalhar essa mensagem de esperança e viver para a glória de Deus.